Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do canal. Pra você que não me conhece, eu sou o Beli, muito prazer. E antes de tudo, uma retrospectiva. No primeiro episódio, nós falamos sobre o que é um cigarro eletrônico, como ele funciona, o que existe dentro do líquido do cigarro eletrônico e para que usar um cigarro eletrônico, qual a vantagem de usar um cigarro eletrônico. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, dá uma clicadinha aqui do lado para você poder acompanhar o que eu vou falar agora nesse episódio, beleza? Mas aí, beleza, você é um cara que já assistiu o primeiro episódio e começou a pensar, pô, tá aí, vou comprar um vape. Aí você entra no computador e vai pesquisar na internet, só que você não consegue encontrar o melhor vape para você. Vixe, lascou. Calma, a gente vai falar exatamente sobre esse tipo de assunto nesse episódio. Nós vamos falar sobre quais são os tipos de vapes diferentes que nós encontramos no mercado. E existem 4 tipos diferentes. O primeiro são os Cigalikes, em segundo são os e-goes ou vape pens, em terceiro são os mods ou regular mods e em quarto e último lugar os mods mecânicos ou mechanical mods. Depois de eu terminar de falar sobre cada um deles, eu vou recomendar os melhores que estão no mercado nesse momento para cada um desses tipos e o mais recomendado para o nível de dificuldade para você, beleza? Vamos lá? Nós vamos começar sobre os Cigalikes, que é esse que está aqui do meu lado. Cigalike, ele é nada mais e nada menos do que um cigarro eletrônico parecido com um cigarro. A parte maior dele é onde contém a bateria e uma luz de LED. E a parte menor, que é onde seria a bituca, é onde fica o cartucho, que contém o atomizador, que é a resistência, e o algodão e o líquido eletrônico. A ideia dos Cigalikes é ser um cigarro eletrônico que pode ser descartável. Algumas das baterias elas são descartáveis, outras você já pode carregar por USB. Mas o que você vai realmente descartar são os cartuchos, que ele vai conter uma quantidade de líquido e aí depois que você começar a sentir o dry heat, que a gente chama, que é quando o sabor começa a parar de acontecer e aí começa a vir aquele sabor de queimado na boca, você joga fora e usa um outro. Existe uma quantidade grande, porém limitada de sabores diferentes para você usar em cartuchos e nenhum desses cartuchos você consegue refilar. A bateria é bem pequenininha, mas você consegue ter um cigarro eletrônico discreto, que ele é parecido com um cigarro, então você vai ter uma sensação muito parecida de estar fumando normalmente. Então você não vai se sentir tão incomodado em utilizar um Cigalike do que você usar, por exemplo, um cigarro eletrônico gigantesco que produz muito mais vapor e você não está acostumado com isso. Existem algumas atualizações do Cigalike na realidade. Dentre elas, as que eu mais recomendo são o Juul, o MyJet e o iCare. Entre o MyJet e o Juul, esses dois, eles ainda possuem aquela parada de você comprar o cartucho ou cartridge, que a gente chama, e você não tem como refilar. Você simplesmente compra, usa, acabou, joga fora. O iCare, por outro lado, ele não tem esse tipo de coisa. A única coisa que você vai comprar separado é a resistência. E aí você pode refilar como se fosse um cigarro eletrônico normal, uma vape pen ou mod. Então se você está procurando um Cigalike onde tem vários tipos de cartuchos diferentes, com vários sabores diferentes, mas você sempre vai ter que trocar esses cartuchos, o Juul e o MyJet são os que eu mais recomendo. Se você quer um Cigalike onde você pode refilar o seu próprio líquido eletrônico, eu recomendo o iCare. Todos eles têm uma boa quantidade de bateria, todos eles têm uma boa produção de vapor para quem está acostumado com cigarro, e todos eles são extremamente pequenos e discretos. E você não vai precisar ficar carregando um negócio gordo desses por onde você for. Então beleza, agora nós vamos para a segunda parte, que é quando nós falamos sobre os e-goes ou vape pens. O e-go ou vape pen, ele permite que você tenha mais formas de personalizar o seu cigarro eletrônico, com várias cores diferentes para o seu tanque ou para sua bateria, com vários tipos de resistências diferentes que você pode colocar dentro do seu tanque, do atomizador, e existem vários formatos e tipos diferentes de vape pens que você vai encontrar no mercado. Se você já é iniciante e você acha que o Cigalike não é muito a sua praia, você pode simplesmente comprar uma vape pen pequenininha desse jeito, que ela vai ter uma bateria bacana, que vai durar durante um bom tempo, ela tem uma produção de vapor bem maior do que um Cigalike, então se é isso que você está procurando, eu recomendaria uma vape pen dessas. Agora, se você já está num nível mais intermediário e você quer comprar uma vape pen que produza mais vapor, que seja bem mais bacana, eu recomendo, por exemplo, esse SubVod Mega TC da Kangertech. Ele vem com uma tecnologia que é bem bacana, que é o controle de temperatura. Nesse cigarro eletrônico, você só vai ter o Power Mode. Qual é a diferença entre Power Mode e controle de temperatura? Quando você está usando o Power Mode, você tem a bateria a 100% e ela produz, sei lá, 4 volts. Então, quanto mais você vai usando a bateria, mais ela vai diminuir a carga e a corrente também vai diminuindo. O que com o tempo a sua bateria ela vai acabando e você vai produzir menos e menos e menos vapor. O controle de temperatura, por outro lado, ele mantém uma temperatura específica que seu coil vai produzir, fazendo com que você sempre consiga ter a mesma quantidade de vapor por muito, muito tempo, mesmo até a sua bateria acabando. Você só vai começar a perceber que seu vapor está diminuindo quando a bateria estiver muito, muito no finalzinho
finalzinho. E além disso, o controle de temperatura começa a trabalhar com outro tipo de resistência. Em Power Mode a gente está acostumado a usar o Kental, que é um fio específico que a gente usa só para Power Mode. Em controle de temperatura você pode usar outros tipos de fios, que é, por exemplo, fio de níquel, aço e o de titânio. Esses são fios que eles têm um limite de temperatura que eles podem chegar antes que eles derretam. E é para isso que serve o controle de temperatura. Além disso, no controle de temperatura você vai conseguir um sabor bem melhor pelo fio que você está usando e você consegue regular a quantidade de vapor e de calor que esse vapor vai ter. Recapitulando, os vapes que eu mais recomendo para iGo. Aqui no caso, Kangertech Mega TC. Esse é um kit muito legal, mas eu recomendo para as pessoas que já têm um nível mais intermediário. E para você que está no nível mais iniciante, eu recomendo esse Joyetech AIO, ou All-in-One. Ele é um cigarro eletrônico extremamente bacana, você vai ter várias cores diferentes, você pode comprar resistência separada também. E o bacana dele é que além da personalização externa que você tem nele, com várias cores diferentes, você vai ter a personalização de dentro do tanque, que você pode escolher a cor da luz de LED que vai sair do seu tanque. Ele tem uma ótima bateria, onde você refila, que é o top cap, ele é a prova de criança, como se fosse a capinha do líquido eletrônico, que se você continuar girando, ela nunca vai abrir. Você tem que apertar e girar. Então o AIO, ele é um que eu recomendo muito mesmo. Ele é um ótimo cigarro eletrônico e ele é um kit muito bom para as pessoas que estão iniciando. E se você já está no nível mais intermediário, eu recomendo muito esse da Kangertech SubVod Mega TC. Beleza, agora que a gente terminou de falar sobre os iGos, nós vamos falar sobre o próximo assunto, os mods. O mod é onde a personalização para o usuário é infinita. O mod, que é diferente do iGo, além dele ser gigantesco, a maior parte deles são box mods, que é tipo uma caixinha, como esse daqui, que é o meu Elif Ice 200 watts, você vai poder regular absolutamente tudo no seu cigarro eletrônico, desde a potência em watts, a quantidade de corrente que vai passar para sua resistência. Você vai poder saber exatamente qual é a resistência que está no seu cigarro eletrônico. Tudo isso com essa telinha de LED que fica aqui. Nessa tela de LED eu posso regular a quantidade de watts de potência que eu posso colocar no meu cigarro eletrônico, que obviamente vai aumentar ou diminuir a corrente que vai passar da bateria para minha resistência. E na tela ele vai falar exatamente para mim qual é a resistência que está no meu vape. Aqui no caso 0.44 ohms. Os mods, eles vêm de diferentes formas. Você pode ter um mod que ele vem com uma bateria interna, como o do iGo, que é uma bateria de lítio, que você também encontra nos celulares, ou com baterias que são vendidas separadamente, que são essas daqui, as mais populares. A bateria 18650, ou 18650. Os mods que comportam baterias separadas, você pode usar uma bateria, duas, três, e no máximo que eu já vi até 4. Esse Leaf Stick que eu uso, por exemplo, ele comporta 3 baterias de 18650, o que permite que ele vá até 200 watts de potência, o que significa também que eu posso usar resistências cada vez mais baixas, no mínimo até 0.1 ohms. E a personalização adicional que você vai ter no mod que você não tem no iGo, por exemplo, é que você pode começar a criar a sua própria resistência, que é quando você abre aqui e você tem o seu próprio fio que você mesmo construiu e o algodão que você colocou no meio dele. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa resistência de 0.44 e eu estou usando a 60 watts. Para mim, esse é um vapor muito mais quente e mais denso. Mas se você quiser um vapor um pouco mais frio e um pouco menos vapor, você pode simplesmente apertar o botão de menos e diminuir, por exemplo, a 50.9 watts aqui. Ele vai produzir um pouco menos de vapor e vai ser um vapor um pouco mais gelado do que, por exemplo, a 60 watts. Ah, é muito bom. Os mods eu recomendo para as pessoas que já têm um nível mais avançado. Tudo bem, você pode pegar esse tanque, por exemplo, e colocar aqui, que ele é um tanque que vem com uma resistência já pré-feita. Só que você precisa entender um pouco das leis de ohms antes de poder usar um mod. Você precisa saber exatamente a quantidade de ohms que você tem na sua resistência e se a bateria vai conseguir comportar essa quantidade de resistência, e também para você não ter o perigo de tomar aquele dry heat. O dry heat é quando você está usando cigarro eletrônico e aí você para de sentir o sabor do seu juice e começa a sentir um sabor de queimado. Que é quando você está usando uma resistência muito baixa e você está usando uma potência muito alta. Ou quando o seu algodão começou a ressecar. No caso, nesse exemplo que eu vou dar aqui para vocês agora. Ai, meu Deus do céu. Ah, é muito ruim. Esse foi o pior exemplo que eu já dei na minha vida. Evitem ao máximo tomar dry heat. Os mods que eu mais recomendo no momento são esse que é o kit da Kangertech, que ele é o Top Box Kit de 75 watts. Ele comporta uma bateria de 18.650 e ele tem uma potência até 75 watts. Nele você vai vir com esse mesmo tanque que você encontra no Mega TC, onde você vai poder comprar suas resistências separadamente, ou você vai poder usar essa paradinha aqui, que ele é um coil que não tem absolutamente nada dentro dele, e você vai poder colocar dentro desse deckzinho aqui a sua resistência
resistência e o seu algodão. Esse é um ótimo kit e eu recomendo muito para as pessoas que já estão no nível intermediário para um mais avançado. Um mod super ultra bom é o Relow RX200. Ele tem a mesma potência desse meu iStick 200, só que ele tem um chip muito melhor e que te permite personalizar de uma forma muito mais bacana o seu vape. E ele também, assim como o iStick 200, você compra o atomizador separado. E em matéria de atomizadores a gente só vai falar isso no próximo episódio. E agora que nós já falamos sobre os mods, nós vamos falar agora sobre os mod mecânicos, ou mechanical mods, que é esse daqui que tá do meu lado. O mod mecânico eu só recomendo pra você se você tiver muita experiência. Eles são extremamente perigosos se você não tiver experiência nenhuma, se você não tiver conhecimento em leis de ohms. O que é um mod mecânico? Ele é basicamente isso daqui. A diferença é que você não vai ter uma bateria dentro. Ele é uma bateria também que é vendida separadamente, uma 18.650. Embaixo dele você vai ter um botão que você vai apertar e ele vai levar a bateria para cima, que vai fazer o contato com o atomizador. Você tem também diversos tipos de personalizações no mod mecânico, da mesma forma que você tem no mod comum. A diferença é que você não vai ter a tela para você poder saber a quantidade de ohms que você tem na sua resistência ou a quantidade de volts que está passando da sua bateria para o seu atomizador. O que isso pode ser extremamente perigoso. Para você poder usar um mod mecânico, eu recomendo você comprar um ohmímetro, que é essa paradinha aqui que está do meu lado. É uma caixinha onde você vai rosquear o seu atomizador e enquanto você estiver construindo a sua própria resistência, ele vai falar exatamente para você a resistência que tem lá. Isso vai impedir que você coloque uma resistência muito baixa numa bateria que não comporta esse tipo de resistência e a bateria acabe ventilando e o seu cigarro eletrônico possa explodir. No mod mecânico, a gente só utiliza um tipo de atomizador, que são os RDAs, que é basicamente esse atomizador que eu uso, só que ele não tem o tanque embaixo. Ele só vai ter o deck, que é onde você vai colocar a resistência ao algodão, e aí você vai pingar o seu líquido na sua resistência dessa forma, e aí depois é só apertar o botão, que no caso fica embaixo, mas o meu é no meio. Mas é só um exemplo que eu tô dando pra vocês. Vocês entenderam, né? Geralmente as resistências que você cria para um mod, elas têm que ser bem maiores do que para um mod regulado, que é esse que a gente usa no caso. Isso evita que a bateria esquente demais e você acabe tendo complicações como uma bateria ventilando ou explodindo. Em matéria dos mods mecânicos, eu não consigo encontrar nenhum que eu possa recomendar para você, até porque eu nunca usei, porque eu morro de medo de usar mod mecânico. Eu ainda acho que eu não tenho essa experiência suficiente para usar um Mac mod. Mas esses mods mecânicos, eles são produzidos de uma forma extremamente mais personalizada do que um mod normal. Eles costumam sair muito mais caros do que você simplesmente comprasse um mod desses. Então se você está procurando um mod mecânico, eu recomendo que você pesquise bastante na internet, que você vai acabar encontrando um mod mecânico bem bacana. Então é isso, galera, é isso que eu tinha para falar para vocês nesse episódio. Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no meu canal e quer se inscrever, clica aqui. E se você ainda quiser saber quando vai rolar o próximo vídeo, clica no sininho que tá aqui embaixo, que quando eu lançar o meu próximo vídeo, você vai ficar sabendo. Eu agradeço muito vocês terem visto o meu vídeo até aqui e a gente se vê numa próxima. Falou!